Boa noite, dando continuidade aos nossos estudos. Como nós temos falado com todos vocês que estão nos acompanhando, o propósito das gravações desses estudos é para que nós pudéssemos compartilhar com aqueles que não podem estar conosco. Então, você que está acompanhando nossa série de estudos focados no reino, e nós temos falado sobre o aspecto de missões, né? Nós temos abordado os aspectos de missões. E essa gravação, muitos até falaram ainda há pouco que poderia ser ao vivo, ser online. Vamos pedir a Deus a gente ter uma internet boa, né? O dia que a gente tiver uma internet boa, a gente grava ao vivo. Por enquanto, a minha não tem condição. Eu acho que se eu fizer um vídeo online, vai tudo num estudo só. Mas enquanto Deus não concede essa graça, a gente vai gravando e depois disponibilizando no canal. Como a Josi estava comentando ali, a gente está recapitulando o nosso estudo. Nós terminamos falando na semana passada sobre os nossos inimigos. E nós falamos que a partir do momento que nós fomos tirados do império das trevas para o reino da luz, aí já começa a nossa guerra. A gente só recapitulando um pouquinho. E nós falamos também que pelo simples fato de você ter sido tirado de lá, já começa a encrenca todinha contra você. E nós frisamos que não basta você vencer uma batalha e achar que você venceu e que não tem mais nada. Mas é todos os dias a gente vai enfrentar uma guerra, porque o nosso inimigo ele é um ser espiritual. E nós falamos que nós também somos seres espirituais. Eu disse para vocês, o que o teólogo inglês, eu não falei o nome, mas hoje eu vou falar, Langston, ele disse o seguinte, que o homem, o que é o homem? Ele é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Então, vejam só, nós somos um espírito. Espírito é a nossa parte, né, imortal, é a nossa parte que vai para a eternidade depois, né? Porque o corpo vai para a terra e o espírito vai voltar para Deus, não é assim que está escrito na palavra? Então, nós temos que saber que nós somos seres espirituais, que nascemos de novo, através do dia que a gente entregou nossa vida a Cristo, mas a partir desse momento em que nós fomos gerados de novo, que nós nascemos de novo, aí que começa a coisa ficar feia para o nosso lado, porque enquanto nós estamos servindo ao diabo nas trevas, no pecado, fazendo tudo que ele quer, tudo que ele gosta, tudo agrada a ele, a gente não incomoda. Mas agora sai das mãos dele para ver a guerra que você entra, né? E principalmente nós temos abordado a questão de missões, porque é vontade de Deus. Deus quer que a igreja seja missionária. Ele disse que nós deveríamos ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, Jesus ele deixou essa ordem, é um comissionamento. Nós fomos chamados, quando ele disse para nós, vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só que a gente vai até Jesus, mas a gente não vai ficar nele, desfrutando da vida boa que é a vida cristã. Ele nos chama e ao mesmo tempo ele nos comissiona, ele nos manda, mas ele nos manda fazer o quê? Diz a Bíblia que ele nos envia como ovelhas no meio de lobos. Então a ovelha, como você falou outro dia para as crianças, né? É um animal dócil, é um animal submisso, é um animal tranquilinho. Mas e o lobo? Você já parou para pensar que missão é essa? Para muitos, assim, vamos dizer, é uma missão quase que impossível. Você se comportar como ovelha no meio de lobos, porque o lobo vai querer fazer o que com a gente? Devorar. Lobo quer acabar com a gente, lobo quer devorar a gente. Então é uma guerra que a gente todos os dias tem que batalhar. E a palavra fala para a gente batalhar ardentemente pela vossa salvação. Então olha só, Jesus morreu para que nós fôssemos salvos. E alguns dizem que quem é salvo para sempre. Será que isso é verdade? Vocês acreditam que uma vez entregou a vida a Jesus, você está aqui na igreja, você vai para o mundo, e se você pisar na bola, você está salvo? Não é assim.
Porque a Bíblia diz que a gente tem que batalhar ardentemente pela nossa salvação. Então, assim, não é porque nós estamos fazendo missões, porque nós estamos fazendo a obra de Deus, que nós estamos imunes aos ataques do diabo, não. Pelo contrário, vocês vão passar coisas terríveis. E quando eu penso em coisas terríveis, a gente está preparando vocês para fazer missões e enfrentarem todos os tipos de perseguição. Porque aqueles que creem em Jesus padecerão perseguições. E eu me lembro que eu comentei também no estudo passado que muitas vezes os nossos inimigos, como Jesus disse, vão ser os da nossa própria casa. E a gente disse, né, que Jesus, ele é o príncipe da paz. Mas quando Jesus entra na nossa vida, ele fala que ele diz assim: vocês pensam que eu vim trazer paz? Eu vim trazer espada. Então, como isso não entra às vezes na cabeça da gente, como que ele, que é o príncipe da paz, se entrar na nossa vida, ele vai trazer espada? Mas em que sentido que ele quis dizer isso? É que a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida, dentro de nós vamos ter paz, independente das circunstâncias. Porque o Espírito Santo vem morar em nós, né? E o Espírito Santo, o fruto do Espírito é paz. O fruto do Espírito é paz. Então, se você tem o Espírito Santo, você vai ter paz mesmo em meio aos problemas. Mas dentro do teu ambiente, os que não estiverem no mesmo Espírito que você, vai te provocar horrores para que você desista da missão que Deus colocou nas suas mãos. Então, nós temos que perseverar, nós temos que clamar muito a Deus para nos fortalecer, para nos dar poder e nos ensinar a guerrear. Então, assim, é uma luta todos os dias entre esses dois reinos e mais as lutas que nós enfrentamos do lado de fora. O apóstolo Paulo, ele passou por um momento que ele teve problema com pessoas também, e ele falou o seguinte para Timóteo: por dentro eu tenho temor e por fora lutas. É diferente de cada um de nós. Por dentro nós enfrentamos os nossos medos, os nossos temores todos os dias. Meu Deus, como vai ser o meu amanhã? Como você, né? Deus te tirou, eu estava falando com você hoje, há 1 ano. Deus disse que ela tinha que abrir mão do serviço, do trabalho dela para viver dependendo de Deus. É difícil? É, mas eu te pergunto se faltou alguma coisa. Mas paga o preço. E quantas lutas você enfrentou quando você resolveu obedecer a Deus? Agora eu gostaria que vocês pensassem nos nossos irmãos que estão em países onde tem perseguição ao evangelho, que eles dão até a própria vida por serem de Cristo. E a palavra diz para nós: vocês não resistiram ainda até o sangue. Alguém de vocês aqui já deu sangue por amor a Jesus? Eu nunca dei. Vocês estariam dispostos a dar o sangue? Se vier uma lei louca aí de proibir a gente de pregar o evangelho, será que a gente está disposto a morrer por Cristo? Porque o diálogo é muito fácil. A língua fala, é muito fácil falar, é ou não é? Agora, será que se entrasse alguém aqui com um fuzil, uma metralhadora, quem aqui é de Cristo? Você nega Jesus, então você morre. O que cada um faria? Como que cada um de nós agiria? Será que a gente, para poupar a nossa carne, a gente negaria Cristo? Abrindo mão da nossa salvação? Então nós temos que estar muito bem preparados para essa guerra e sabendo que o nosso inimigo, ele não brinca. Eu não sei porquê, mas eu tenho escrito, tenho status. Hoje mesmo ele falou isso numa coisa que eu escrevi. E ele tem falado comigo assim: o diabo não brinca de ser diabo, mas os crentes brincam de ser crente. Então tem muita gente dizendo servir a Cristo brincando, porque não tem temor. Se tivesse consciência da guerra, da luta que nós estamos enfrentando todos os dias, e as coisas, eu vou dizer para vocês, vai piorar.
orar. Hoje eu estava assistindo uma notícia sobre o incêndio lá no Havaí, está tendo incêndio em outro lugar, está devastando tudo, em 3 locais, né? Eu vi em 2. E eu não sei se vocês viram, eu postei no grupo um texto do livro de Joel, que fala exatamente. Muitas coisas começaram a acontecer em Atos dos Apóstolos, quando ele falou que ele ia derramar do Espírito dele, mas que seria uma ação contínua até que se completasse a plenitude dos tempos, que é o período em que termina a igreja. Quando que começou a era da igreja? Com o nascimento de Jesus. Quando Jesus começou o ministério dele aqui, assim, vamos dizer, mais corretamente, quando Deus derramou do Espírito Santo, ali começou a era da igreja. E vai se estender até o momento em que a igreja será arrebatada aqui na terra. Então, assim, eu acredito que nós estamos vivendo muitas das palavras, das promessas, das profecias, e nós precisamos estar embasados na palavra de Deus e firmes na fé. Porque o povo de Deus é destruído porque lhe falta o conhecimento. Agora, você fala em estudo bíblico, poucas pessoas querem. Mas como a Carla diz, né, a gente tem que conhecer a Bíblia, não é saber manusear a Bíblia, não. A Bíblia tem que estar aqui. Porque se a gente pegar um tempo de perseguição, onde a gente não puder ter esse livro escrito, a gente vai ter que ter ele no coração. E aí o salmista Davi, ele fala para a gente o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, muito mais do que um conhecimento aqui, um conhecimento racional, nós temos que permitir que a palavra de Deus seja viva dentro de nós. E que a gente possa ser um rio de água viva fluindo, que o Espírito Santo flua através de nós. Mas para que o Espírito Santo flua através de nós, nós temos que estar com o nosso recipiente limpo, porque ele não flui num recipiente sujo. E de que maneira a gente limpa esse recipiente, nosso ser como vaso, como templo do Espírito, para que o Espírito possa fluir? Jesus falou, né, em João 15, vocês estão purificados pela palavra que eu vos tenho dito. Então, quanto mais conhecimento da palavra, quanto mais intimidade com a palavra, mais perto de Deus, mais limpo nós estaremos e com maiores condições de ser vasos de Deus aqui na terra. E eu vou dizer, a gente está vivendo momentos assim que a gente está sendo posto à prova todos os dias. E a gente tem que tomar cuidado para que em pequenas coisas, numa curtida, numa postagem, a gente não negue a nossa fé. Porque a sutileza do diabo, ela está de um tamanho gigantesco. E eu não sei, mas naquele culto de sábado ali das crianças, quando o Pedrinho contou o sonho que ele teve, aquilo me deu assim já um gás, sabe, um sacode, porque assim, está se cumprindo Joel 2:28, vossos filhos profetizarão, as crianças profetizarão, terão sonhos, né? Vossos velhos sonharão. Deus está se revelando às crianças de uma forma sobrenatural. Aí depois a gente vai compartilhar sobre isso, aí a gente sabe que a neta dela ali também vê as coisas, vê o mundo espiritual, aí vai conversar com a Andréia, diz que os netos, né, quando está lá na guerra, trabalho de libertação, está vendo as coisas que estão acontecendo, aí eu pergunto para vocês, a palavra de Deus é ou não é a verdade? E por que Deus tem levantado a gente para que a gente possa trabalhar com as crianças? Porque tem muitos adultos que já estão com o coração cauterizados e não querem aprender mais nada novo, já acha que sabe tudo. Mas a criança não, ela está com o coração aberto e eu estou surpresa de ver, eles quiseram ficar aqui, né? Porque eles estão com essa curiosidade, é interessante como é? Quando vocês foram para lá, foi quem que falou assim, tia, hoje, não sei, acho que mover. Foi uma linguagem que ela falou, aquelazinha de laço, né? Como é que você falou para tia? Alice. O que você falou para tia, que foi um ensaio? Foi a Ana Júlia. Foi a Ana Júlia? Eu sei que ela falou alguma coisa assim do mover.
que o mover aqui hoje balançou. Gente, quando ela falou, quando ela falou assim, o mover aqui hoje balançou, você tá entendendo? Eu falei assim, gente, a coisa tá assim. Mas, gente, é melhor uma criança tá falando isso do que tá falando que desceu até o chão, que fez quadradinho disso, quadradinho daquilo, essa bagunçada toda que tá por aí. Então, isso é tremendo. Eu me alegro. Então, aquilo que eu falei terminando, né, o último estudo, não sei se foi esse ou se foi anterior, para a gente ser firmes e constantes. 1 Coríntios 15, 58. Amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão, não é vão. O que nós estamos fazendo, a semente que nós estamos semeando. E outra coisa que ele me fez pensar, enquanto eu meditava nessa semana, no último estudo, nos outros textos que ele tem dado para a gente estar passando para vocês, é aquela música, uma música antiga, um louvor antigo do Prisma, que falava: Deus da colheita, vem me iluminar, servos precisa, servo eu serei, né? Aí quando diz, essa semente foi plantada há muito tempo atrás, né, por meus irmãos. Então, olha só, nós somos fruto de uma semente que foi plantada. Aí eu comecei a analisar, a mãe dela era uma das fundadoras da igreja, que era base, coluna. A minha mãe era coluna, a tua mãe era coluna, né? A Carla veio junto lá desde o início da história do passado. Acho que você passou por aqui também, passou? Sim. Passou por aqui. Então, assim, como o Espírito Santo falou... O que o Espírito Santo falou pra gente? Fala, só para edificar a fé dela. É um lugar de cura, que muitas pessoas que foram marcadas aqui negativamente voltariam. Para fazer história e continuar legado. Então, assim, a gente está muito feliz com o que Deus tem feito. E eu vejo que isso é fruto de oração e fruto de pessoas que estão amando a palavra de Deus, sabe? A gente tem que despertar nas crianças esse amor. Quando eu vejo adolescente assim, ó, prestando atenção e eles aqui, sabe, querendo mais, estão vivendo uma novidade de vida. Isso dá vida para nós e nos dá a certeza de que vale a pena continuar. Vale a pena, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Então, o primeiro texto que eu quero começar com vocês hoje está em 1 João 5,14. E porque a gente está fazendo a obra de Deus, quando é que a gente vai saber que algo que veio ao nosso coração é ou não da vontade de Deus? Ah, eu senti vontade de fazer isso, né? Como a Josa sentiu há pouco tempo o desejo de fazer um coral e não comentou com ninguém. Aí o que aconteceu? Ela ficou guardando. Aí veio o Espírito Santo e falou assim: estou te separando para fazer isso. Então é lindo quando a gente vê o nosso querer batendo com o querer de Deus. Então, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, é o que eu falo para vocês, a gente pode ter certeza de que Deus vai fazer com que tudo coopere para o nosso bem. Tem hora que eu não acredito. Eu estava tirando os lixos ali, eu falei assim: Senhor, o Senhor está provendo. Cada vez que eu vejo aqui, tem criança, tem lanche, tem tudo. Então, Deus está cuidando. E Deus vai abençoar cada um. Eu sei que é um sacrifício de amor, mas Deus vai abençoar cada um que tira hoje, tira amanhã, dou isso, dou aquilo, porque isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, como nós falamos no início. Reino de Deus, a criança é prioridade no reino de Deus, está no topo das prioridades. Então, quando você prioriza trabalho com criança, Deus ele vem e derrama graça, e ele de uma forma sobrenatural ele supre. Então, quem encontrou para mim 1 João 5,14, pode ler, quem encontrou primeiro. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa conforme sua vontade, ele nos ouve. Presta atenção. Por que a gente separou esse versículo aí? Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve.
O que a gente falou? Que todo reinado tem um rei. E esse rei é o Senhor Jesus. E nós falamos também que ele é soberano. E o que quer dizer mesmo a soberania de Deus? O que quer dizer soberania? O que quer dizer? Deus é soberano. Acho que ele é tudo, né? Soberano, ele reina, sei lá. Soberano. Ele está sobre todas as O que um rei que é o soberano de um reinado? Quais as funções dele? O poder dele é limitado? Não. Não. Primeiro, o poder desse rei soberano é ilimitado. O soberano, ele é mandado por alguém ou ele dá ordem? Ele dá ordens. Então, nós precisamos entender, quando nós vamos fazer a obra dele, a primeira coisa é perguntar, Senhor, é da tua vontade que eu faça isso? É da tua vontade, porque às vezes é da nossa, mas não é da vontade de Deus. E aí entra o que a gente vem falando com vocês, a gente fala muito com o André, né? Aquela coisa de querer fazer tudo. Entra a questão da nossa ansiedade. E se a gente não trabalhar no tempo de Deus, segundo a vontade de Deus, nada acontece. Porque a gente vai na força do nosso próprio braço. Você pode até caminhar um período. Você pode caminhar um espaço, mas você não vai caminhar tudo aquilo que Deus tem para você, porque você está fazendo do teu jeito, da tua maneira e no teu tempo e não no tempo de Deus. Eu me lembro quando nós chegamos aqui, isso é um testemunho, as primeiras doações que vieram, né, da LBV, a gente sempre fala isso para quem está chegando agora. E a gente começou a botar tão feliz aquelas sacolinhas, aquelas cestas básicas ali, né? E nós começamos a orar, você estava no início também, e o Espírito Santo falou para nós, olha só, isso é pouco. Vai chegar um tempo em que vocês vão ter para dar, e vocês vão dar, e vai chegar mais. Gente, o que está acontecendo aqui? Essa sala está sempre cheia. Quando a gente pensa que daqui a pouco vem mais coisas e a gente dá, e, sabe? E uma coisa que ele deixou bem clara para a gente, que a Vaninha está chegando hoje no primeiro estudo, e a gente passa isso, a ordem que ele deu, de graça recebestes, de graça dai. Então, nada no projeto missionário vai ser cobrado. Seja lá o que for, nada para ser guardado. Não podemos, porque ele falou que o dia que a gente reter, ele tira a mão de nós, não foi? Então ele falou isso para nós, dá. E falou que vai soprar dos 4 cantos, que vai vir de todos os lados, para que a gente possa suprir a outros. E tem sido desse jeito. Então esta é a confiança que nós temos que ter no Senhor que nos alistou para a guerra. No Senhor soberano, que é o general desse exército, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E uma outra coisa, nós não pedimos para gastar em nosso próprio uso. A gente está sempre pedindo para ajudar o nosso próximo, o nosso semelhante. Então, enquanto a gente tiver como propósito, como alvo, o outro, o cuidado do outro, Deus estará cuidando de nós. E de uma forma que a gente, às vezes, não vai nem entender. Às vezes a gente pensa assim, poxa, né? Sábado, é um dia assim que eu vou tirar, uma segunda-feira que eu não vou estar trabalhando, vou estar ali ajudando, vou fazendo a obra. E pode passar na sua cabeça assim, o diabo soprar, você está perdendo, você tinha que estar trabalhando. Eu vou dizer para vocês uma coisa por experiência própria. A gente ganha muito mais quando a gente faz as coisas de Deus do que quando a gente quer resolver as nossas coisas. E se a gente, às vezes, priorizar as nossas coisas e deixar as coisas de Deus, dá errado em tudo que a gente está fazendo. Então, nós precisamos confiar que aquele que nos chamou, ele supre. Aquele que nos chamou, ele ouve as nossas orações. Quantos desafios, quantas coisas que a gente precisa. A gente precisa pintar essa sala, a gente precisa trocar a porta ali. Aí eu fico assim, Jesus, como vai ser? E eu cheguei ali hoje e falei, Jesus, como vai ser? Aí ele virou para mim e falou assim, como é que foi a brincadeira treca? Como é que foi? Que ele falou, põe o pé, que eu dou chão.
Como é que foi essa sala do bazar? Vamos fazer. E Deus deu. Os brinquedos, a gente sonhou com a brinquedoteca, que Deus fez, despejou tudo e muito mais aí, ó. Tem além do que a gente precisa, que nem cabe naquela sala. Então, assim, esse é o Deus da colheita. Esse é o Deus que nos manda semear. E quando Ele nos manda semear, Ele dá a semente e Ele dá a terra. Ele tem dado para nós a semente, tem dado a terra. Mas como nós falamos, né? Nós estamos numa guerra. Nem tudo são flores. Então, assim, quando nós vemos um exército terrestre, né? Quando o país entra em guerra, é o pessoal da área da saúde que vai para o campo de batalha, quando o pessoal está em guerra, eles vão para socorrer os soldados feridos. Então, na guerra que nós enfrentamos, nós temos que ter os que socorrem os soldados feridos, e eu poderia chamar isso de intercessores. São aqueles que estão ali, nós precisamos de intercessores. E eu peço a Deus que traga para o nosso meio intercessores, pessoas de guerra. Porque nós aqui, todos nós estamos na frente da batalha. Mas nós precisamos de alguém segurando as cordas para que a gente possa avançar e ir mais longe. Então nós precisamos de intercessores. E nós precisamos entender que, mesmo fazendo missões, vale para nós aquilo que Jesus disse para a igreja. Nós somos um corpo com muitos membros. Como eu brinquei, cada um no seu quadrado. Deus trouxe ela para dirigir o coral das crianças do projeto, mas nós somos a igreja de Cristo. Só que nós somos esse pelotão aí de choque, né? Esse grupo de choque que está na frente. Então nós temos que saber também que nós vamos sim, mas nós precisamos de pessoas segurando as cordas para que a gente possa ir. Porque numa guerra, numa frente de batalha, quem são os primeiros a serem feridos? Soldados. Somos nós. Vocês já viram quantas lutas nós temos enfrentado? O pouco que eu sei aqui de nós não somos muitos. O pouco que eu sei está todo mundo, eu só não sei da Laninha. Mas o resto eu sei que está todo mundo numa peleja que não é fácil. Mas eu creio que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu creio que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós precisamos ter essa convicção. Porque se a gente não acreditar nisso, na primeira alvejada que a gente levar, a gente vai cair e vai ficar e vai desistir de estar na frente da batalha. E não é tempo da gente esmorecer, é tempo da gente avançar, sabendo que não é fácil, mas Deus já garantiu a vitória. Amém. Deus já garantiu. Ele falou que a gente vai pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno. Então a vitória já está garantida. Mas a gente leva umas alvejadas que tem hora que, foi aqui, atingiu ali. Então a gente tem que estar preparado para passar por isso e não desistir de fazer aquilo que Deus tem para cada um de nós. Uma coisa que nós vamos falar aqui agora, que a gente precisa entender disso daqui, porque se a gente for o contrário, a gente põe todo o exército a perder, né? Porque se nós somos um corpo, se nós somos um quartel, se um de nós, né, der um passo errado, põe o grupo todo em risco. Então nós temos ordens de comando dados pelo general. Se o general, imagina aqui, né, os soldadinhos, um atrás do outro aqui enfileirados. Vamos lá, está marchando. Se o general manda todo mundo ir para a esquerda, se um for para a direita, o que acontece? Vai fragmentar. Então, se a ordem é para ir para a direita, tá todo mundo para a direita. Se a ordem é ir para a esquerda, é todo mundo para a esquerda. Por isso que, às vezes, a Carla, Alessandra, né, como líder desse projeto, como diretora, às vezes Deus vem e usa um de nós, que somos os mentores espirituais aí, para falar, olha, isso.
Então ela vai e passa para vocês. Não é a vontade dela, é a vontade de Deus. Porque ela é a líder do projeto missionário, mas ela está debaixo de uma autoridade, que é o Espírito Santo de Deus. Então ela sabe que não pode ser a vontade dela. Não pode ser a minha vontade, tem que ser a vontade dele. Então isso daí é uma palavra que nós chamamos de submissão. Nós vamos lá ler em Colossenses 1, 18. Lê, por favor, a partir do 13. A gente vai ler do 13 ao 18. O qual nos livrou do poder das trevas e transladou ao reino do seu amado Filho, em que temos redenção por meio do seu sangue e perdão dos pecados. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, as que há nos céus e as que há na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, seja potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas têm consistência nele. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Então, tudo deve ser para que ele receba a honra e a glória, e ele seja colocado em primeiro lugar como cabeça de todas as coisas. Agora, no versículo 16, fala assim, ó, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Então, a gente falou que ia começar a entrar em umas coisas um pouquinho mais profundas, né? Então, cada pedacinho da palavra, cada pedacinho do versículo, a gente vai explicar, assim, não de uma forma completa, porque ninguém consegue chegar à plenitude de entendimento, de conhecer tudo, mas um pouquinho para que vocês entendam de como essa guerra ela é gigantesca, como ela é muito mais ampla do que a gente possa imaginar e muito além daquilo que os nossos olhos humanos podem ver. Então, por isso que a gente falou na semana passada que tem coisas que a gente tem que silenciar e deixar Deus fazer. Por quê? A nossa guerra ela vai além daquilo que os nossos olhos veem e aquilo do que o nosso coração sente. Então diz que, olha, nele foram criadas todas as coisas nos céus, está no plural. Então, se está no plural, vamos entender que seja mais de um céu. Então, quando a gente fala o céu, e a gente vai ensinar para as crianças sobre o céu, é esse céu visível, que a gente diz que é azul e que não é azul. A gente só vê azul quando não tem nuvens, porque é a distância, as partículas de poeira e a refração dos raios solares nas nuvens. Então, a gente tem essa impressão de céu azul. Mas se você pegar um foguete e for subindo, você vai ver o planeta azul, mas lá é tudo escuro. Você vai ver as estrelas, os planetas, aquela coisa toda. Mas, segundo o que a Bíblia pode dizer para a gente, diz para a gente, né? O que a gente pode entender é o seguinte: por que a nossa guerra é tão ferrenha? Por que a nossa guerra é tão complicada? Por que é difícil da gente vencer as nossas guerras? Eu só oro, pronto, não. Existem guerras que acontecem numa região que nós não enxergamos. Então, segundo a Bíblia, existe o primeiro céu, que é esse céu que a gente fala, esse céu visível aí. Existe o segundo céu, que é onde habitam, né? Onde estão os tronos, as coisas invisíveis, os dominadores deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 6:12 fala que a nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra principados,
potestades, dominadores deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nas regiões celestiais. Então, olha só, pelo que a gente lê no livro de Apocalipse, quando a gente ora, diz a palavra que os anjos, eles vêm e colocam as nossas orações dentro de um vaso. E eles levam as nossas orações até Deus, né? Então, quando a gente faz um pedido aqui, os anjos pegaram as nossas orações espiritualmente. Então, palavra, você pode pegar o que sai da minha boca? Não, porque se torna invisível quando eu emito um som. Mas quando a palavra sai da minha boca, a Bíblia diz que toda palavra tem um alvo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente fala e vigiar. Porque as palavras não são soltas ao vento. Nós não estamos vendo aqui com os nossos olhos físicos, mas a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Então, sejam elas humanas ou espirituais. E nesse lado de testemunhas espirituais, tanto tem anjos quanto demônios aqui ao nosso redor. Então, olha só, Deus, por isso que eu falei, vai aprofundar mais. Deus criou o homem para que o homem fosse o quê? A coroa da criação. Coroa remete à noção de quê? De reino. Então, se o homem foi criado por Deus como coroa da criação, aqui na terra, quem é que manda? Quem é que manda na terra? Somos nós. Somos nós. Então, o diabo, ele só tem poder se nós dermos poder a ele. E ele só vai saber que nós estamos dando esse poder a ele por aquilo que nós falarmos, por aquilo que sai da nossa boca. Por isso, Jesus, ele vai falar também no livro de Mateus que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Ô praga ruim! Se uma mãe fala para uma criança, sai daqui, sua praga ruim! Seu miserável, vagabundo, você não vai prestar. Olha o que uma mãe está falando. A mãe tem o poder, tem o domínio. É a coroa, ela tem o domínio. Estabelecido por Deus aqui na terra. E ele é autoridade sobre a vida da criança. Quem é que vai pegar aquela palavra e vai agir na vida daquela criança? São os anjos de Deus? Não. São os demônios. Então, vocês prestem atenção que a nossa responsabilidade é muito grande sobre a vida de uma criança. Porque, na maioria das vezes, nós vamos estar falando para crianças que nem pais cristãos têm. Porque quando um pai e uma mãe é cristão, ele entende um pouco das coisas espirituais e ele vai evitar, espera-se, né? Que ele evite algumas coisas saindo da boca dele, porque ele sabe do poder que tem a palavra, né? Jesus disse que é tão sério a questão, né, do poder das palavras, se eu não me engano, Marcos 11, 22 e 23, ele vai falar que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser será feito. Presta atenção no poder das nossas palavras nesse reino de Deus. Então, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, porque as nossas palavras são fruto daquilo que nós pensamos. Por que as coisas começaram a acontecer? Porque Deus liberava uma palavra sobre nós, e como que eram as nossas orações? Nós chamamos a existência aquilo que não existe. Senhor, nós tomamos posse pela fé daquilo que o Senhor prometeu. Se o Senhor falou que vai fazer, o Senhor vai fazer. Mas declarando, no tempo certo vai acontecer, mas a gente tem que sempre declarar. Agora, se eu chego aqui, eu olho para essa sala e falo assim, nossa, a sala está suja. Ah, meu Deus, a gente nunca vai ter dinheiro para... Pode ter certeza que tem um de ouvido que vai pegar aquilo que você está falando, você está entendendo? E vai fazer de tudo para te impedir, para que não aconteça a melhoria.
porque Deus quer o melhor. Agora a gente tem que vigiar. E por que acontece isso? Uma outra coisa. Quando Deus nos transportou do império das trevas para o reino, império, domínio. Vocês estão conseguindo pegar? Ele tirou a gente de um domínio e nos colocou debaixo de outro domínio. Mas ele também, dentro desse reino, ele nos deu a autoridade. Então a gente não pode viver dentro desse reino de Deus como um banana, de aceitar tudo que o diabo faz e deixar por isso não. A gente tem que se levantar, sabendo contra quem que a gente está lutando, né? Tem alguns livros seculares que a gente lê e que a gente pode aproveitar muita coisa para nós. Eu li um livro da época de faculdade, né? Da arte da guerra. E tem uma frase, você já leu? Da arte da guerra. Tem uma frase naquele livro, gente, que eu tirei para a minha vida espiritual e é interessante demais. Ele fala assim, se alguém tiver com internet, né, para a gente não errar, porque ele é de uma profundidade. Todas as vezes que eu vou falar de guerra, de batalha espiritual, eu gosto de citar um trecho desse livro, porque é um trecho usado na administração de uma empresa, de uma instituição, mas a gente, como reino de Deus, pode perfeitamente usar essa frase. E ela diz assim, se você conhece o inimigo e a si mesmo, coloca esse trechozinho aí que eu quero que vocês falem o resto para mim, para eu não errar, porque minha cabeça hoje não vai ajudar. Se você conhece o inimigo e a si mesmo, não precisará temer o resultado de 100 batalhas. Mas procura o texto que fica melhor para a gente meditar, né? Não precisará temer o resultado de 100 batalhas. Achou? Não precisará temer o resultado de 100 batalhas. Hã? Fala aí. Comando de voz. Isso. Peraí. Se você conhecer o inimigo e a si mesmo, Sansão. Já foi aí. Lê para nós em voz alta esse texto de Sansão aí. Ele é autor do livro Arte da Guerra. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Olha que coisa forte. Você tem que conhecer o teu inimigo, mas você também tem que conhecer a si mesmo, tipo as suas fraquezas. Então, se você conhece o teu inimigo, que é Satanás, e você se conhece, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas, porque você sabe que você vai vencer. Mas se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, para cada batalha ganha, você também sofrerá uma derrota. Então, por isso é que a gente vem falando sobre guerra, e missões é você estar diante de uma guerra terrível, né? Onde você tem que entender que Jesus é o cabeça. Você faz parte do corpo, mas ele também deu a você o domínio aqui na terra. Então, se o mundo está do jeito que está, a culpa é da igreja. Se o mundo está do jeito que está, a culpa é nossa, dos cristãos. Então, a gente tem que voltar lá no Velho Testamento, né? Onde os homens de Deus, eles reconheciam e clamavam, né? 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora eu vou perguntar para vocês com toda sinceridade, hoje em dia,
Quem de vocês aqui tem visto homens e mulheres de Deus se colocando nessa condição, Senhor? Nós somos pecadores, nós somos miseráveis, nós precisamos que o Senhor venha sarar nossa terra, sarar nossa vida, nós precisamos ser curados. Isso é a atitude de um guerreiro de Deus. Senhor, o nosso povo está errando, o nosso povo está pecando. Senhor, eu estou aqui clamando, Pai, tem misericórdia de nós. Foi na brecha. Oi? Se foi na brecha. Se coloca na brecha. Nós somos, né, como a palavra de Deus diz em 1 Pedro 2, 9, 10, nós somos o sacerdócio real. Mais uma palavra, nós somos os sacerdotes do rei. O que fazia um sacerdote no Velho Testamento? Era um intercessor. O sacerdote era o intercessor que estava entre o povo e Deus. Era quem levava diante de Deus as necessidades aqui do povo. Então nós precisamos resgatar também o nosso sacerdócio. Quando você falou sábado lá sobre os pais, a função dos pais, né? A questão da influência do pai dentro de uma casa, é o sacerdócio que está faltando. É o sacerdócio, porque Deus, né, Jesus é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher, em termos de relacionamento, não é? Então, os pais, não exercendo o sacerdócio, eles estão deixando, eles estão delegando, né, essa função que deveria ser deles. E nós temos que exercer esse sacerdócio. Ao mesmo tempo que nós estamos na frente da batalha, nós temos que saber que nós também somos sacerdotes desse rei. Nós temos que interceder ao nosso rei pelo nosso povo. Nós somos o sacerdócio real. E aqui ele diz o seguinte, né, como a gente estava concluindo essa história sobre os céus. Não tem explicitamente na Bíblia, de forma clara. Se vocês me perguntarem assim, não tem água aqui, obrigada. Se vocês me falarem assim, onde é que está o texto bíblico que fala sobre isso aí que você está dizendo? Mas é algo que pode tirar uma conclusão pela ideia que os judeus faziam a respeito desses céus, desses vários céus, né? O Senhor está assentado sobre o céu dos céus. Então a gente entende que tem o céu que a gente vê, tem o céu que a Bíblia fala que são as regiões celestes, e tem os céus que é a morada de Deus. Então vejam bem, quando a gente ora, que a gente faz a nossa oração ao nosso rei, nós estamos aqui nessa terra, nesse céu, né, que envolve essa atmosfera terrestre. Mas quando os anjos pegam as nossas orações, aí entra um pouquinho da guerra que acontece quando a gente ora. E por que a gente tem que perseverar? No livro de Daniel 9:10, vai falar um pouquinho sobre essa questão da guerra. Porque o anjo aparece para Daniel, depois vocês podem ler em casa, e fala para Daniel assim, olha Daniel, você é um homem muito amado. E desde o primeiro dia que você se propôs a orar e a buscar, agora preste atenção numa palavra, saiu a ordem no céu. Uma ordem foi dada para que eu viesse e trouxesse a resposta das tuas orações. Mas houve guerra no céu. E o anjo, presta atenção, tem várias hierarquias aí também no mundo espiritual, tanto das trevas quanto do reino de Deus. Então ele disse, olha, mas houve guerra, isso foi o anjo falando, e eu precisei da ajuda de Miguel, que na Bíblia, segundo a Bíblia, ele é um arcanjo, ele é um anjo-chefe. Então assim, a palavra arcanjo quer dizer anjo-chefe. A Bíblia só fala de um anjo-chefe, Miguel. E Miguel é aquele que guerreia tanto pela igreja quanto por Israel, nesse mundo aí dos principados e potestades, né? Então, quando ele fala de tronos, soberanias, principados e potestades, ele está falando aqui dessa coisa todinha que ocorre numa dimensão que os nossos olhos físicos não veem. Mas entender sobre isso
Não é que faz a gente ser melhor do que ninguém, não. Só deixa a gente mais habilitado para a batalha. Porque aí a gente vai entender que a necessidade realmente de perseverança. Então, olha só, Gabriel, que é o anjo, ele disse que teve oposição do príncipe do reino da Pérsia. Do príncipe do reino da Pérsia. Era um anjo que estava falando sobre isso, e ele não estava falando do príncipe humano. Ele estava falando dessa hierarquia que nós lemos aqui, um príncipe espiritual. E o mundo espiritual é muito organizado. Então, a gente, quando faz as coisas de Deus, a gente vai aprender mais para frente sobre isso. Tem que ter ordem e decência. E quando a gente ora, a oração do Pai Nosso, que foi o primeiro estudo que a gente falou, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. No céu, a vontade de Deus, como foi dito aí no livro para Daniel, quando saiu a ordem, eu vim. Desde o início da oração, Deus já havia dado uma ordem lá no céu para que a resposta de Daniel chegasse. Mas levou quantos dias aqui na terra para que a resposta chegasse? 21 dias. Mas o anjo falou, desde o primeiro dia saiu a ordem. Então entendam uma coisa, agora entra na questão do obedecer, da submissão. Nós só podemos fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. Porque Deus tem compromisso com as ordens que são dadas lá no trono dele. Se é ele que reina e se é ele que é soberano, quem sou eu e quem é você para fazer algo fora de uma ordem dada por ele? Então a gente tem que aprender a obedecer ordens. Porque os anjos, eles obedecem ali, ó. São fielmente. Os anjos obedecem fielmente a todas as ordens dadas por Deus. Sabe por que a gente perde às vezes batalha? Porque Deus dá uma ordem e a gente faz outra coisa. É como eu falei, Deus falou assim, olha, dá um passo para a direita. Aí a gente dá meio passo para a esquerda. Não, é só um pouquinho, é só meio passo para lá. Não desse. Deus mandou dar um passo para a direita, dá um passo para a direita. Se Deus mandou você dar meio passo para a esquerda, meio passo para a esquerda. Se Deus mandar você parar, você para. Para. Porque se você avançar, você corre o risco de morrer, igual foi afrontado, né? Aquele profeta lá, Balaão, não foi? Que para ele não morrer, Deus precisou colocar uma mula na frente dele, empacada. E às vezes, não sei nem por que eu estou falando isso, mas eu creio que está vindo de Deus. Às vezes a gente desobedece uma ordem de Deus e quer fazer as coisas do nosso jeito, aí Deus tem que colocar a mula empacada na nossa frente para a gente não ir em frente e morrer. O profeta não entendeu, ele começou a espancar a mula. E às vezes a gente espanca as mulas que Deus coloca na nossa frente, porque Deus está fazendo aquilo por amor a nós. Porque se a gente ultrapassar aquilo que Deus não mandou fazer, a gente vai se dar mal. E qual foi a palavra que Balaão recebeu? Ele recebeu da parte de Deus uma ordem para abençoar, só que ele se corrompeu e estava indo para amaldiçoar o povo de Israel. Então ele chegou à conclusão, aí onde veio aquela frase, né? Eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, muito cuidado com aquilo que a gente fala, e muito cuidado se a gente está fazendo exatamente como Deus mandou. A gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Porque se Deus for conosco, nós teremos vitória. Mas se Deus não mandar a gente fazer, a gente quiser fazer porque acha bonitinho, a gente vai quebrar a cara, vai apanhar do nosso adversário e a gente vai perder muitas batalhas. A gente vai perder muitas guerras porque a gente não conhece o nosso inimigo. Ele é astuto, ele é sagaz e outra coisa, ele é inteligente. O diabo não é burro.
Não adianta a gente falar, eu piso na cabeça do inimigo da boca para fora, se você dá brecha. Eu piso na cabeça de Satanás. Vamos lá, todo mundo baixar, pisar na cabeça do diabo. E às vezes ele está pisando na tua cabeça e você não está percebendo. Porque simplesmente o mundo espiritual, ele é regido por leis. Ele é organizadíssimo, regido por leis. Se vocês forem procurar quem já viveu lá do outro lado das trevas, eles vão falar para vocês que quando sai uma ordem dos grandes deles lá, você convive, tem ou não tem que fazer exatamente do jeito que ele mandou? Em questão de sacrifício, é exatamente como pede, não queira dar outra coisa não. E por que a gente que faz as coisas de Deus dá qualquer nota e faz de qualquer jeito? E como é que a gente vai conseguir vitória se a gente não entende desse mundo espiritual aí, não entende da organização deles, não sabe como é que funciona? Então é por isso que a gente precisa, mais do que nunca, estar preparado, sabendo como funciona essa realidade espiritual que a gente não tem noção. Né? E só para encerrar, a gente fala que não demora muito, todo mundo chega do trabalho, a maioria tem que cuidar da sua casa. Por que a gente passa essa guerra? Por que a gente muitas vezes ora e as nossas orações demoram para ser atendidas? E muitas pessoas acabam desistindo. E aí o diabo ele vem na nossa falta de perseverança. Porque ele sabe onde é que estão as nossas bênçãos. Ele sabe onde é que estão as nossas bênçãos. Aí vocês vão entender porque é tão difícil a gente obter algo que a gente pede a Deus. Vamos lá ler em Efésios capítulo 1 e a gente já vai estar encerrando o nosso estudo de hoje. Efésios 1:3. Quem encontrar primeiro pode ler. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aí é que pega. Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Depois que ele nos tirou do império das trevas, ele nos faz assentar numa posição de honra. Mas onde é essa posição de honra? Nas regiões. O que diz o texto? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Onde estão as nossas bênçãos? Nas regiões celestes. É fácil? Onde é que estão os demônios? Onde estão os principados e as potestades dominando os menorzinhos? Nas regiões celestes. Então a gente tem que ultrapassar essa barreira espiritual pela fé, pela oração, pela leitura da palavra de Deus e pela perseverança. Gente, por isso que é difícil a gente obter aquilo que a gente pede para Deus. Ele já nos abençoou, está disponível, mas quando você vai bater lá, ó, quem está lá? Ó, quem está lá? Segura. Não vai passar, não deixe passar, não deixe passar. Aí você ora na primeira vez, poxa, Deus não me ouviu. Ora a segunda vez, ai, Deus não me ouviu. Ora a terceira vez, gente, não vem resposta. Vou orar, não é mais nada disso não. Esquece, ora mais não. E aí você nunca vai ter realmente aquilo que você está pedindo. Por isso é que tem gente que entra ano, passa ano, não tem nenhum crescimento espiritual, porque até da vida espiritual desiste. Porque tem um interessado em que você não cresça espiritualmente. E as tuas bênçãos estão nas regiões celestes. Já está garantido. Deus diz, já abençoou. Com toda sorte de bênçãos espirituais. A paz, a alegria, a harmonia no teu lar, já está tudo lá. Mas por que continua tendo?
tribulação dentro de casa. Porque existe essa guerra para que a gente não receba da parte de Deus aquilo que a gente pediu. Daniel era um homem amado, como o anjo disse, Gabriel. Daniel, né? O anjo Gabriel disse para ele: você é um homem muito amado. E olha que ele era um homem muito amado. Acho que a gente não chega nem um pouquinho aos pés de Daniel. Acho engraçado quando você fala para as crianças que eles têm que aprender a ser igual Daniel na Babilônia. Gente, ser igual Daniel na Babilônia não é fácil, não. Está preparado? Os manjares. Os tempos são esses. Os tempos são esses, de agir como Daniel na Babilônia. Os manjares estão Porque aí, está cada vez maior os manjares. não é? Fácil, né? E o que eu acho tremendo, né? Encerrando esse estudo de hoje, as nossas bênçãos estão lá, onde estão os principados e as potestades, e a gente tem que aprender a guerrear com armas espirituais. Não é com armas humanas, não. Nem tudo você vai resolver, me falta dinheiro, não. Não falta dinheiro, não. Porque se Deus quiser algo com dinheiro, sem dinheiro, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ah, mas se eu tivesse saúde, eu ia fazer isso e isso para Deus. Não, Ele é o dono da tua vida. Você está respirando porque Ele quer que você ainda respire. O dia que Ele não quiser, você pode não ter doença nenhuma, que Ele falar assim, sobe, tira daqui. Pode não ter doença nenhuma. E tem muitos que podem estar doentes, né? Ficar anos e anos, né? Mas eu te quero assim, porque a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Tá entendendo? O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando estou fraco, é que sou forte. Por que que tem esse paradoxo? Por que que tem essa... Quando estou fraco, é que sou forte. Porque quando a gente se acha muito bem, é o que eu falei, a gente vai dar o nosso jeito, fazer da nossa maneira. Ah, não, eu posso, eu vou e vou fazer. Não. Mas quando você se sente fraco, você fala, Senhor, eu estou um caco. Ah, meu Deus, como é que eu vou pregar lá para aquelas crianças? Eu não sei como é que eu estou, meu Deus. Estou um caco, estou acabada. Aí Deus fala assim, não é você, sou eu. É só abrir a boca, né? Só abrir a boca que eu vou encher, sou eu que vou te usar. Então a gente tem que entender que não depende de nós, só depende dele. Por isso é que fala naquele texto anterior de Colossenses 1,18, que tudo é feito por meio dele, porque ele é o cabeça, e para que ele seja glorificado e tenha primazia em tudo. Em tudo nós dependemos dele. E aquilo que a gente falou de outra vez aqui também, de Deus é o querer e o efetuar. Então, quando algo é da vontade de Deus, gente, demônio nenhum impede. Ser humano nenhum impede. O único que pode pedir é você mesmo. Porque se você obedecer aquilo que é da vontade de Deus, você não precisa se preocupar, você só ora que o resto Deus faz. Deus traz à existência aquilo que não existe, mas Ele precisa de submissão e que a gente entenda a nossa posição, quem nós somos em Deus. Nós somos autoridade aqui sobre essa terra e o diabo só vai fazer bagunça se ele andar se a gente permitir que ele domine a nossa mente, que ele domine os nossos corações e começa o nosso campo de batalha, os nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos dominarem a gente, aí já é um ponto para o nosso inimigo. Então, que Deus nos ajude. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Quer? Pode fazer. Não, então assim, falou que a gente tem que orar, né? Só com oração, poder ultrapassar a nossa oração. Persistência. Jejum e oração. Jejum e oração. É. Só tentando poder entender que ela está aqui me olhando. Ah, tá. É jejum e oração. Tem que persistir. E a questão do jejum é uma consagração pessoal, né? Então, vou dizer como a gente entende o jejum de forma bíblica. A palavra de Deus fala, Jesus dizendo, né, que tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. Por que casta? Casta é hierarquia. Então, tem situações que a gente lida com forças tão grandes,
tão fortes, que se realmente a gente não tiver realizando um jejum, uma consagração, o jejum é uma consagração a Deus. Não é simplesmente ficar sem comer por ficar, não. É que você vai deixar de fazer algo que satisfaça o teu corpo para você tirar aquele momento que você estaria comendo para consagrar o momento a Deus. Porque fazer jejum, ficar sem comer, mas não orar a Bíblia, não orar, não ler a Bíblia também não adianta nada, né? Então, assim, eu também não posso impor sobre a vida do outro, eu estou jejuando, irmão, para todo mundo jejuar. Não existe isso. Cada um faz o seu jeito. Então, cada um sabe daquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. De repente, o que me atrapalha na comunhão com Deus não é a comida, mas de repente é o celular. Então, eu vou fazer um propósito com Deus e vou ficar um dia sem celular para que eu possa me dedicar à palavra de Deus, né? Então, hoje, assim, não é só a questão de deixar de comer. E tem outros fatores também, por exemplo, tem pessoas que têm problemas de saúde e que não podem ficar sem comer, não pode se abster de algumas coisas. Então, como que você vai impor para alguém que está doente, que é debilitado em alguma área, você não vai comer hoje ou nós vamos consagrar todo mundo? Não. Tira, né? Algo que Isso, que te impede da comunhão com Deus. Ou a televisão. Sim. Tem gente que é louco por chocolate. É louco. Deixa o chocolate de Deixa o lado. chocolate lá, tem gente que vai ter um mês. Agora a questão da água, quando você faz o jejum, né? O jejum você consagra ele a Deus, com tanto de agradecimento quanto um pedido de oração. A água, ela, porque assim, gente, quando eu faço jejum de manhã, eu levo a minha filha, quando eu subo aquele morro, aquela sede, eu fui, mas eu não vou beber. Que eu tô sacrificando a minha carne. Isso é certo? Isso é uma coisa muito pessoal, mas eu vou te dizer o que eu penso, tá? O nosso corpo é 75% água. Então, eu já fiz jejum por ordem de Deus, por isso é que eu te falo o seguinte, faça o que Deus manda. A gente tem que ser submisso à ordem de Deus para nós. Nós temos que aprender cada um a ouvir aquilo que Deus está falando com a gente individualmente. Porque Deus falando é pessoal, é individual. Teve uma vez que eu estava grávida do Rafael, estava aqui nessa época, vocês lembram disso? Estava com barrigão, acho que já estava de 8 meses, e o Espírito Santo me pediu um jejum de 3 dias, sem nada, sem água e sem comida. E eu estava grávida de 8 meses. Aí a primeira coisa que eu falei com ele, eu falei assim, meu Deus, não sei se vocês estão ficando maluca, será que é o Senhor mesmo? É o capeta. Vai matar meu filho? 3 dias sem beber água, sem comer. E ele falou para mim assim naquela época, consagra a mim e você vai ver as coisas ocultas que eu vou revelar. Consagra esse tempo, tira esse tempo. Gente, eu salivei bastante. E grávida. Mas Deus foi fiel, porque no segundo dia ele começou a trazer à tona um monte de coisa que estava oculta, estava escondido. Então eu fiz por uma ordem de Deus, debaixo de uma ordem. Então não queira fazer se Deus não te mandar. Ou ficar fazendo só porque alguém disse que você tem que fazer. Então assim, eu de preferência, das outras vezes eu não tirava água. Tá entendendo? Eu sempre tirei água. Assim, eu acho assim, pra mim, jejum é jejum. Tu tem que ficar sem nada. Até o tempo determinado que você determinou, né? Por exemplo, assim, vou ficar 3, 4 horas, vou ficar até meio-dia, até uma hora. Sim. Assim, não o dia inteiro. Sim. Entende? Aí eu tiro tudo. Tudo. Às vezes É tudo na direção do Espírito. E até onde você pode suportar. Né? Tem um homem, há pouco tempo, até pouco tempo não, muito tempo já isso, um homem que quis fazer o jejum de Jesus, né? De 40 dias. O que aconteceu com ele? Morreu. Não pode, Não aguenta ficar desse jeito, tá entendendo? Então assim, eu suportei, tirei de boa. Do segundo dia em diante, eu já não sentia tanta falta da água, tá entendendo? Mas foi com um propósito específico e algo direcionado por Deus. Então assim, ela é a líder do projeto missionário, ela recebe uma direção de Deus, mas ela não pode impor isso para ninguém. Um pastor não pode impor, vamos fazer um jejum coletivo, não existe isso. Faz do teu jeito aí que... Sim, é você com Deus e você vai perguntar para Deus, vai colocar diante dele as tuas limitações, né? Mas o jejum
próprio Jesus falou que tem casta que só sai com o jejum e oração. Ele sabe por quê. Ele sabe por quê. Né? Tem situações que a gente chega que é muito nítido. Não é só questões rasas, nível raso. Né? É o nível hard. É pesado. Né? Então, para você enfrentar isso daí, jejum e oração. E nunca sair, como a gente fala, né, para fazer a obra de Deus, ou achar que porque está trabalhando com criança eu não preciso de consagração. Gente, vocês não sabem a guerra que a gente enfrenta por causa de uma criança. Porque uma criança nas mãos de Deus é capaz de fazer uma ruaça no inferno. Porque a gente sabe que a criança fala mesmo tudo que dá vontade. Se Deus tomar a boca de uma criança, muitos adultos não vão nem mandar calar a boca, porque, ai, criança, tá entendendo? A criança, ela não tem medo, ela fala mesmo, já perceberam? Criança fala o que dá vontade. Então, por isso que eu vejo que Deus está levantando essa geração, né, essas crianças aí, para fazer o que muitos adultos não estão fazendo. Porque muitos adultos estão negando o nome de Jesus, a criança não. Quando ela gosta mesmo de algo, olha só, quantas crianças, um vai chamando o outro. Olha só um coralzinho. Hoje eu pensei que tivesse aí aquelas... Olha quantas crianças. Porque um contagia o outro quando ele gosta de algo. Então eu sempre falo que a criança é um adulto em potencial. E outra coisa que vocês têm que pensar, que criança é uma alma num corpo pequeno. É uma alma igual a minha, é uma alma igual a sua. Só que está num corpo pequeno. E a mesma guerra que Satanás faz contra a nossa alma, que temos um corpo grande, a mesma força contra a criança, que é uma alma num corpo pequeno. A natureza, a essência é a mesma. Amém? Então, que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Nós vamos desligar aqui para a gente poder orar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós esperamos que tenha ajudado a trazer alguns esclarecimentos para o seu coração. Que Deus abençoe quem estiver nos ouvindo e se sentiu o desejo de compartilhar esse vídeo. Nós agradecemos a turma aqui do projeto Além das Muralhas. Fiquem com Deus.